Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia. Como hoje é quarta-feira, você já sabe, tem um convite para você. Estaremos juntos hoje à noite, a partir das 19 horas, em nosso templo, para juntos cultuarmos ao Senhor, orarmos uns pelos outros, uns com os outros, compartilharmos nossas necessidades mútuas e também para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando juntos algumas doutrinas bíblicas fundamentais à nossa fé e você é nosso convidado. Se é difícil para você deslocar-se até a Capunga, procure uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica que se reúna hoje para orar e você vai ver como é bom estar reunido na presença de Deus em oração. Antes de começar a nossa reflexão de hoje, que volta à carta de Tiago, eu quero deixar um abraço especial com os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus cuide de cada área do seu viver, que Deus o faça muito feliz neste dia. Parabéns. Na carta de Tiago, no capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 22, que diz o seguinte: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Temos encontrado nessa carta de Tiago algumas pérolas, alguns tesouros extraordinários, e por isso temos já nos últimos dias refletido sobre textos a partir desse capítulo 1 da carta de Tiago. Nesse versículo 22, ele evoca um tema muito interessante, assim como os demais, também presente em outros textos das Escrituras. Primeiro, ao nos lembrar que nós podemos ser ouvintes da palavra sem que sejamos praticantes. É possível que isso aconteça? Jesus, pelo menos em 2 ocasiões, fala claramente sobre isso. Numa delas, de forma parabólica, Jesus fala da semente que é lançada e fala sobre a semente lançada em diferentes tipos de solo. Uma semente que cai na beira do caminho e que é levada pelas aves do céu. Ou sementes que caem entre pedras e ainda que consigam brotar, não tem profundidade e o sol acaba por queimar a pequena plantinha que não chega a produzir nada. Fala da semente lançada entre espinhos, que também consegue germinar, mas que é sufocada pelos espinhos. Finalmente fala de um tipo de semente que consegue brotar porque cai em solo bom, e esta produz e produz muito bem. E diz que a semente é a palavra de Deus. Lembra-nos então que nossos corações podem ser representados por diferentes tipos de solo, de acordo com o modo como somos receptivos ou não à palavra de Deus. Podemos ouvir a palavra de Deus, mas apenas permitir que ela entre por um ouvido e saia pelo outro, sem lhe dar a atenção devida. Podemos receber a palavra com alegria, mas não permitir que ela se aprofunde em nosso coração e ela cairá no esquecimento. Podemos ouvir a palavra e até recebê-la, mas ocupados com tantas preocupações e tantas ocupações da vida, não permitir que essa palavra produza algum efeito, algum resultado. Mas podemos ser, para usar a expressão de Tiago, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Podemos permitir que a palavra produza fruto em nossa vida, produza resultados, faça efeito, faça diferença em nosso caminhar. E aí os frutos serão colhidos. Uma outra ocasião em que Jesus fala sobre isso é quando ele conclui o Sermão do Monte e diz que existem 2 tipos de pessoas: aquelas que ouvem as suas palavras, o seu ensinamento e as colocam em prática, e as pessoas que as ouvem não colocam em prática. E usa 2 imagens interessantes, a imagem das casas. Ele fala de uma casa edificada sobre a rocha e de uma casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a areia, quando sofreu o impacto de uma tempestade, desmoronou. Estava firmada sobre a areia, não tinha, portanto, a firmeza necessária. A outra casa, esta edificada sobre a rocha, sofreu também o impacto da tempestade, mas permaneceu firme, justamente porque estava edificada sobre a rocha. Jesus queria dizer, também dessa forma, ao concluir o Sermão do Monte, que há uma diferença imensa entre aquele que simplesmente ouve as suas palavras, mas não as considera,
e aquele que de fato permite que suas palavras façam efeito e façam diferença em sua vida. Quando Tiago recomenda e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, e lembra inclusive que o ouvir a palavra e não a praticar é engano, e essa expressão usada por ele a seguir, ele quer nos lembrar que se de fato entendemos que a palavra de Deus pode ser ouvida sem ser praticada, é mister que nos empenhemos em tornar essas palavras verdade em nossa vida. Eu sei que as palavras proferidas aqui nesses momentos matinais de meditação podem e quase tendem a cair no esquecimento. Mas eu gostaria de coração que aquelas recomendações da palavra de Deus aqui lembradas e aqui transmitidas fizessem diferença na sua vida. Que de alguma forma você seguisse o que é ensinado por Jesus Cristo e é recomendado por Tiago, e que os ensinos da palavra de Deus pudessem ser verdade na sua vida. Ainda que as palavras por mim proferidas sejam esquecidas por você, que as palavras lidas na Escritura pudessem ecoar em seu coração, ficassem guardadas em sua mente. Quem sabe anotando diariamente o versículo lido ao final de cada programa, para que ele pudesse ser revisto e relembrado em alguns outros momentos, de tal maneira que esta palavra fosse praticada e vivida por você, fazendo diferença de verdade em sua história e em sua caminhada. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa conduzir o seu viver e orientá-lo em cada um dos seus passos, é o nosso desejo de coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque aprendemos na Tua palavra sobre a nossa vida, sobre nossa existência, porque nela encontramos ensinamentos válidos para todo o nosso proceder e para todo o nosso caminhar. Reconhecemos, porém, que algumas vezes não permitimos que esses ensinamentos se transformem em prática, em vivência, em conduta. Nós queremos pedir que nos concedas, ó Pai, a sabedoria necessária para permitir que essas palavras transformem a nossa vida, transformem a nossa conduta, transformem o nosso caminhar. Pedimos, Senhor, que cada pessoa que nos assiste neste instante possa considerar os ensinamentos transmitidos a cada dia através deste programa, que as mensagens, principalmente aquilo que é lido diretamente da Tua palavra, aquilo que é extraído da Tua palavra, possa fazer uma grande diferença em sua história de vida. Que essas vidas, Senhor, ponham em prática os Teus ensinamentos, vivam de acordo com a Tua palavra e percebam e experimentem os frutos dessa sábia decisão. É a oração que fazemos nesse instante no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.